Juiz decide sobre divulgação de estudos e perícias e reconhece a atuação das assessorias técnicas. Olá, pessoas atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho. Eu sou a Gabriela Cota, coordenadora da equipe de estratégias jurídicas da reparação da EDAS, assessoria das pessoas atingidas das regiões 1 e 2. Ei, Gabriela, do que se trata essa decisão do juiz? Essa decisão foi dada pelo Dr. Murilo Silva de Abreu, juiz da 2ª Vara da Fazenda Municipal, no dia 24 de novembro. E ela tratou de alguns temas, como os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico, as perícias da UFMG, as assessorias técnicas independentes e outras determinações. E o que são os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico? São os estudos que se propõem a avaliar quais os potenciais riscos que o rompimento causou tanto para a vida humana quanto para o meio ambiente, que estão completamente integrados, e se propõem também a definir possíveis estratégias de acompanhamento da saúde pública. Esse é um estudo feito pelo Grupo EPA e pago pela Vale, contratado pela Vale. O que a decisão do juiz determina sobre esses estudos? A decisão determina que a Vale traga para o processo o andamento desses estudos, como esses estudos, qual a fase que esses estudos estão, e como está o andamento desses estudos. Isso já aconteceu em outro momento no processo e as partes informaram que ele estava em fase de ajustes, então ele ainda não tinha sido apresentado, então o juiz determina nesse momento que a Vale, no prazo de 5 dias, faça a apresentação do andamento desse estudo. A decisão também fala sobre a divulgação de perícias realizadas pela UFMG. O que são essas perícias? As perícias são estudos encomendados pelo próprio juiz, para fazer o diagnóstico dos danos, estudar ali os efeitos e os danos do rompimento nos territórios atingidos. Então, são estudos encomendados pelo próprio juiz, então é uma perícia do juízo que tem um caráter independente, não tem uma vinculação com a Vale, É um estudo encomendado pelo juízo e ele é realizado pelo Projeto Brumadinho, que é um projeto vinculado ao UFMG, para a realização desses estudos. O que foi decidido pelo juiz sobre essas perícias? A decisão, ela trata das perícias e ela determina que o Projeto Brumadinho, ele venha também para o processo e diga sobre o andamento de todas essas perícias que ele veio fazendo ao longo do tempo. A Vale já havia se manifestado que essas perícias deveriam ocorrer em sigilo, que esses estudos deveriam estar em sigilo, mas o juiz entende nesse momento que tudo que é produzido como conhecimento do juízo, todas as possíveis provas e os estudos que estão sendo produzidos no processo, eles devem ser de acesso público para toda a população atingida, e devem subsidiar também todo o processo de reparação. Então, o juiz determinou que o Projeto Brumadinho traga para o processo o andamento desses estudos, inclusive daqueles que foram extintos com a realização do acordo. Então, todos os estudos já realizados pelo Projeto Brumadinho, eles devem ser apresentados também. E sobre a atuação das assessorias técnicas independentes, o que essa decisão determina? Bom, essa decisão do juiz traz o reconhecimento da importância da atuação das assessorias técnicas nas atividades relacionadas ao processo judicial. O Dr. Murilo também entendeu que as atividades relacionadas a demandas emergenciais, água e alimentação animal e também os estudos de avaliação de risco à saúde humana são atividades ligadas ao processo e que, para além dessas duas atividades, existem outras também que as ATIs têm uma importância muito grande na execução e no processo de reparação das pessoas atingidas. Então, ele determinou que as instituições de justiça se manifestassem sobre os planos de trabalho do processo, já colocados nos autos em 9 de março. A Vale já se manifestou sobre esses planos e agora as instituições de justiça precisam dialogar com o que a Vale se manifestou ali para que ele possa dar uma decisão sobre esses planos de trabalho do processo. Outra determinação importante sobre as assessorias técnicas dentro dessa decisão diz respeito à fonte de custeio ou à fonte de financiamento das ATIs. Esse é um assunto que já estava em aberto no processo há um tempo e o Dr. Murilo chamou o feito à ordem, a gente chama assim, no direito esse termo, para poder definir essa questão. Então, a Vale já vinha se manifestando no sentido de que toda atividade realizada pelas assessorias técnicas deveria sair dos 700 milhões previstos no acordo e o Dr. Murilo entendeu que existe uma dupla fonte de custeio. As atividades do acordo devem ser pagas pelo acordo e as atividades do processo, que não estão vinculadas ao acordo,
devem ser pagas pela Vale, com nova verba, destinada para essas atividades. E aí, a partir daí, ele definiu que o momento de apresentação dos planos de trabalho das assessorias técnicas, essa forma de organizar o trabalho em 2 planos de trabalho diferentes, é que possibilita que essa separação seja feita. Então, a partir do dia 9 de março, existem 2 fontes de financiamento ou custeio do trabalho das assessorias técnicas. Além desses pontos, quais outras determinações estão nessa decisão do juiz Murilo? A decisão tratou também de uma determinação para o Banco do Brasil realizar uma transferência de valores para a conta vinculada ao anexo 1.1, no sentido de repor os valores ali, para a execução desse anexo do acordo. E a decisão tratou também da homologação do termo de compromisso, firmado entre as instituições de justiça e as assessorias técnicas do Paraupeba para os planos de trabalho do acordo. Então, foram essas outras 2 determinações finais da decisão também do Dr. Murilo. Qual a relação dessa determinação para a busca por uma reparação individual pelas pessoas atingidas? Essa decisão é muito importante também para os direitos individuais das pessoas atingidas, para a reparação dos danos individuais homogêneos, porque essa reparação ela também é tratada dentro do processo judicial. As assessorias técnicas, com essa decisão, passam a ter uma fonte de financiamento para atuar dentro do processo judicial e em todos os temas que dizem respeito ao processo. Eu já tinha colocado o estudo de avaliação de risco à saúde humana, as demandas emergenciais, mas entram também dentro do plano de trabalho do processo os danos supervenientes ligados às enchentes, os danos individuais homogêneos, que é toda essa parte da reparação que não é tratada pelo acordo. Então, é uma decisão muito importante para garantir também o processo de participação informada dentro do processo judicial e se debruçar também sobre os estudos, sobre as perícias, questões também que vão sendo divulgadas, como foi determinado também pelo Dr. Murilo nessa decisão. Todas essas informações vêm sendo repassadas semanalmente nas nossas reuniões de comissões e a equipe de estratégias jurídicas da reparação, juntamente com todas as outras equipes da EDAS, do Paraupeba, seguem no acompanhamento do processo judicial e nos possíveis desdobramentos aí da reparação como um todo.